Sobercast. Sobercast. Bem-vindos, galera, a mais um Sobercast. E hoje eu tô aqui tendo a honra de entrevistar no segundo Sobercast da Soberana, Márcio Payan. Quem que é Márcio Payan? Márcio é um amigo hoje, né? Mas ele é o mentor da Soberana para a gente poder implementar processos e auditoria aqui dentro. Então a Soberana sempre visando a melhoria contínua, né? Ela tem vários mentores, um em cada área, e o Márcio é um desses mentores nossos, especializado na parte de implementação de processos em empresas. E eu convidei ele aqui hoje porque a Soberana ela visa muito o empreendedorismo dentro da área de saúde, né? A gente tem os cursos de odontologia, farmácia, enfermagem, psicologia, estética cosmética, gestão hospitalar, terapia ocupacional agora. Então são profissões, né, que você pode despertar o interesse no aluno no lado empreendedor, e eu acho que a presença do Márcio aqui para poder contribuir com o seu conhecimento para os nossos alunos é muito importante. Então vou fazer aqui uma apresentação formal, né? O Márcio é empresário e consultor de empresas, tem experiência profissional como empresário desde 1988, especialistas em vendas B2B, consultor de empresas desde 2018, com foco em expansão de negócios por meio de franquias. E a atuação atual do Márcio, o Márcio é sócio da MAD Consultoria, que é a empresa que a gente contratou para implementar os processos na Soberana, mentor de negócios, conselheiro e sócio do Dr. Business. Márcio, vamos lá. Me conta aí, Márcio, o que você faz atualmente? É exatamente como você falou, né? Minha especialidade hoje é expansão de negócios. E quando você fala em expansão, para que você tenha uma expansão tranquila e que possa ser replicável, o processo faz parte. Não tem como você expandir de algo sustentável sem que os processos estejam bem desenhados, que você possa sair um pouco da operação. Porque a ideia para você que é empreendedor, que está começando, que está fazendo aqui o seu curso na Soberana, ou eventualmente vai empreender em algum outro negócio, você precisa entender que no começo o empreendedor, ele arregaça as mangas, quebra a pedra, faz tudo, mas depois ele precisa fazer uma jornada, criar uma jornada para se tornar um empresário. O empresário, ele precisa de ter processo. E você falou que eu sou especialista, estou aqui como mentor, mas como você, aqui na Soberana, são mais de 100 colaboradores, lá também na MED, eu não sou sozinho, então ninguém constrói nada sozinho. Eu só trago aqui meu conhecimento porque eu também tenho uma equipe. Então, outra coisa que você, empreendedor, tem que estar muito claro que para que você cresça, você precisa dividir, você precisa encontrar pessoas que te ajudem no teu sonho. Com certeza, com certeza. Isso acho que é a pedra fundamental do sucesso de uma empresa, né? Você falou aí do empreendedor, né? Que primeiro ele cai no operacional, cai para dentro, cortando mata, né? E depois vem o administrador de empresas, que é o cara que asfalta, né? Tem um ditado que diz que o empreendedor corta a trilha no meio da mata e o administrador de empresas vem depois asfaltando, né? Exatamente. E uma frase que eu achei muito interessante esses dias é que na bandeira do Brasil tá ordem e progresso, sim, né? E nas empresas geralmente é progresso para depois ordem, colocar a ordem, aí né? Aí chama a MED Consultoria, a gente põe a ordem. Manda a MED Consultoria para poder botar a ordem, né? E falando já em MED Consultoria, né? Me fala aí o foco principal da MAD. Na verdade, ela nasceu... É MAD ou MED? Aí tem em bom português é MAD. Mas como ele nasceu de um acrônimo em inglês, que é Make a Difference. Então MED. Então fica MED, mas para nós que um bom português é MED. E hoje realmente pode ser MAD porque a gente pensa muito em movimento. Não se constrói nada sem movimento. Você vai ter que se mexer, meu amigo. Então movimento, o A de atitude. A gente mudou esse acrônimo, A de atitude. E D de determinação.
Massa. Então, um make a difference faça uma diferença, isso em inglês, e agora a gente está com movimento, atitude e determinação, porque Que aí legal. a gente entende Legal. que o empreendedor vai chegar onde ele quiser. Isso aí é a evolução da marca. Exatamente. Né? Então, de médio pode para mais. Exatamente. Às vezes já estava profetizado lá atrás ser isso, né? Exatamente, como SB. Lá atrás, quando você pensou na Soberana. Faculdade e SB. abrindo aqui o parênteses, porque ele escreveu... Quem conhece a Soberana, já assistiu a primeira aula do professor, sabe que ele pega lá o caderno, que ele colocou como meta abrir uma faculdade, e a faculdade chamava SB, e hoje é Soberana. Que na verdade era a faculdade no sul da Bahia que eu queria montar. Entendi. Então botei Soberana SB. Entendi. E quem escolheu o nome foi o André, ou seja, ele nem sabia disso aí, né? Essas deucidências, né? Essas deucidências, exatamente. Então, e hoje, qual que é o objetivo, né? A gente entende que tem muitas pessoas querendo, muitas empresas, muitos empresários querendo crescer, e franquia é uma das estratégias de crescimento. E a gente recebeu, durante muito tempo, empresários que queriam expandir o seu negócio, o modelo de franquia, e nós identificamos uma brecha no mercado, que tinha mais empresários, empreendedores querendo franquear o seu negócio do que podendo franquear. E qual que é a diferença? Aquele que quer franquear é o que foi impactado por um cliente, por um investidor, que chega lá no estabelecimento, no negócio, e fala, cara, que negócio legal, teu produto é fantástico, teu serviço, o modelo de negócio é muito bacana. Você não quer franquear ou eu compro, né? Então cria essa semente de que a franquia seria um bom caminho. Só que você imagina o seguinte, como que você vai expandir, crescer o negócio se ele não é replicável? Se você fizer... É linha de produção, né? Literalmente. Então você ajusta todos os processos comerciais, financeiros, o produto em si, ou o serviço em si, ele tem que estar todo desenhado para que esse investidor que vai comprar a sua ideia e usar a sua marca, ele tem que fazer exatamente igual. Perfeito. Então é replicação. E a gente percebeu então que existia uma brecha no mercado. Como tinha mais gente querendo do que podendo, nós entendemos que ajudar ele nos processos, no branding, no financeiro, prepara ele para o crescimento. Então hoje a MED ela é uma empresa especializada em ajudar empreendedores que queiram crescer de forma estruturada e sustentável. E lá na frente, quem sabe, se tornar uma franqueadora. Perfeito, perfeito. E eu falo que o consultório ele é uma pequena empresa. Exatamente. Né? O consultório ou uma clínica que a pessoa vai montar, ou um home care, no caso da enfermagem, são pequenas empresas, né? Com um potencial de escalabilidade muito grande. Né? Com um desafio. O profissional da área de saúde, especificamente, ele geralmente entra numa faculdade para cursar porque ele tem uma meta pessoal, é um sonho. E se dedica demais, são 5 anos, 6 anos. Meu filho está no 3º ano de medicina, depois de já ter feito o curso de ciências moleculares lá na USP. É uma dedicação muito grande, então você sai muito técnico. Por mais que a faculdade, como a Soberana imputa aqui no currículo, né, do seu aluno, o empreendedorismo, mas não é o foco principal. O foco principal é ele sair daqui como um bom dentista, como um bom enfermeiro e tudo mais. E aí falta lá o empreendedorismo, a gestão. E conversando, nós tivemos ontem, né, por coincidência, o lançamento de mais uma atitude brilhante da Soberana, que é o Sober Club, para o ex-aluno, para fazer conexão, network. E eu conheci alguns ex-alunos aqui e a gente percebe que exatamente a hora que esse profissional vai para montar o seu negócio, esse pequeno negócio, ele se depara com os desafios de gestão. E aí o que ele tem que fazer? Continuar estudando. Não para, né? Nunca, né? Nunca. Exatamente. Fazendo um parênteses aí nisso que o Márcio está falando, né? A Rafaela desenvolveu agora o Sober Club. O que é o Sober Club? É um evento exclusivamente para ex-alunos da Faculdade Soberana. Então vão ser palestras uma vez por mês, né? No primeiro semestre terão 4 palestras, no segundo semestre 4 palestras, aonde nós chamaremos, né, mentores na área de empreendedorismo, na área de saúde. Cada mês vocês que vão falar. A gente fez um Google Forms ontem no final. Aliás, né? Quase todos responderam. Quase todos responderam, para saber qual que é a expectativa que você quer para a próxima palestra. E ontem o palestrante foi o Márcio, né? Falando sobre mentalidade, falando sobre essa parte de empreendedorismo.
Então é um evento que a Rafa que teve essa ideia, né? Dar meus parabéns aqui para ela. E eu acredito que isso aí vai agregar muito, né? Depois das palestras tem um coquetel, né? Que é a parte do networking, que é muito importante. Eu falo que sem network você não chega a lugar nenhum, né, Márcio? Aliás, nós só estamos aqui por conta do network. Por causa de network. A gente procurou network, né? Provavelmente nós não nos conheceríamos Não. se a gente não tivesse buscado o nosso desenvolvimento como empresário, como empreendedor, em grupos de network, ou uma mentoria, que é o caso. A gente não teria se conhecido e não estaria gerando esse conteúdo para você que está nos ouvindo, vendo e nos ouvindo agora. Com certeza. Márcio, e na sua visão, você que é um cara que está muito dentro de empresas, né, como consultor, qual que são os principais problemas que você vê nas empresas e qual que seria o plano de ação para elas poderem resolver esses problemas? Vamos lá, seria acho que um podcast, seria uma série de podcasts para responder essa sua pergunta. Mas, de forma bem resumida, qual é o grande desafio do empreendedor aqui no Brasil? Primeiro que nós não somos treinados para isso. O empresário, o empreendedor brasileiro, ele acorda de manhã, fala, eu vou montar um negócio. Vou matar 2 leões hoje. Você passa... Não, montar um negócio. Ele estuda 5 anos, 6 anos, 7 anos na faculdade e você está, muitas vezes, apto para exercer aquela profissão. Engenheiro, médico e assim por diante. Só que o empresário, quem passa 5 anos estudando para abrir um negócio? Você acorda de manhã e fala, eu vou abrir um negócio. Então, esse é o primeiro grande desafio. Nós não temos a cultura de nos prepararmos, como por exemplo o americano, os pais já colocam ele para fora de casa com 18 anos, né? Vai cuidar da sua vida. Meu pai não é americano, mas me botou para fora com 18. Eu também saí aos 18, não fui botado para fora. Eu sou lá do Paraná e depois a gente vai falar um pouco da minha história, mas é isso. Esse acho que é o primeiro grande desafio. O empreendedor, o empresário brasileiro, ele decide ser empresário. E aí não se prepara para exatamente exercer essa função na sociedade, que é você gerar emprego, pagar impostos e tudo mais. Impactar a sociedade. Impactar a sociedade. Então esse é o primeiro grande desafio. Como você não se prepara, aí depende da sua habilidade, você vai ter problema de gestão financeira, você vai ter problema de gestão de processos. Quando você começa a crescer de liderança, que acho que é o maior desafio dentro desse negócio no Brasil, que é você fazer com que o que você aprendeu, você transfira, crie liderança para que você então saia da operação e comece a estar no estratégico. Então, eu acho que se fosse resumir, é isso. É o financeiro, gestão de processos e liderança são 3 grandes barreiras para o empresário brasileiro. E eu fico feliz de escutar você falar isso, que eu vejo que a Soberana está trilhando um caminho muito de excelência como empresa, né? A gente implementando a governança agora, já tivemos a nossa primeira reunião de conselho, né? Há 15 dias, hoje de tarde vai ser a segunda. Então a gente implementando governança, os processos agora, né? Onde você está sendo o nosso mentor. A gente implementando também agora o setor de sucesso do cliente, né? Então eu acredito que a gente está no caminho certo, né, Márcio? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Eu fico feliz de escutar isso aí. Mas uma coisa que me impressiona aqui, eu já falei para você e falei com o André também, com o professor André, uma empresa muito jovem, é uma empresa de 8 anos. 8 anos. E com uma maturidade ímpar. Então eu acho que se fosse para que a Soberana, você que está nos assistindo aqui, tivesse uma inspiração, esse crescimento, essa maturidade muito rápida de uma empresa jovem. Então, muitas empresas você encontra 20, 30 anos que não tem a maturidade de vocês. Em contrapartida, quando você cresce muito rápido, você tem desafios. O crescimento, ele dói, né? Dói bastante. Dói. Só que, o que acontece? Você pode sentir a dor e se automedicar, ou você procura especialista, que é o que vocês estão fazendo. Parabéns. E o especialista encurta o tempo para você atingir teu objetivo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Se as pessoas soubessem disso, né? De A a B, eu tô aqui, quero chegar no lugar tal. Vou demorar 5 anos, com o mentor você chega em 1. Eu acho que elas sabem. Não tem como mais inventar a roda. Não, né? As pessoas sabem, elas têm preguiça, porque tem um preço a ser pago. Você decide
Ontem na palestra eu falei bastante sobre isso, né? Sobre essa jornada da mentalidade, quando você decide. E daqui a pouquinho eu vou querer que você conte. É bem interessante. Quer aproveitar agora e falar sobre a jornada da mentalidade? Vou pegar aqui o computador então. Tá bom. Eu queria que você falasse isso, porque eu achei muito interessante, né? E às vezes podem ter pessoas que estão assistindo a gente que passam por esse ciclo emocional aí e voltam sempre quando está na parte baixa do gráfico, volta para recomeçar. Isso né? Então, isso. Eu acho que isso aí vai ser muito legal para as pessoas escutarem. Só para vocês entenderem, tem duas verticais, né? Uma vertical e uma horizontal, que a vertical é a emoção, e a nossa emoção aqui, nesse exemplo, divide em duas coisas, dois pontos, que é aquele momento em que você está otimista e aquele momento que você está pessimista, né? Eu acredito, estou com gás. E aquele momento... Então, se divide a emoção nesses dois níveis. Depois, o que acontece? Quando você vai começar uma faculdade, academia, e academia é uma coisa muito fácil de entender, né? As pessoas entendem os benefícios de você fazer exercício. Porém, aquele momento em que você tem o otimismo desinformado. Você entende que é bom, você até cria um sonho de ter aquele corpo, aquele shape, né? Até de repente para conquistar uma pessoa, né? Quantos não? Quem nunca, né? Quem nunca? E aí você começa a ter ideias. Bom, então vou fazer exercício sozinho, vou lá numa academia, e aí começa esse primeiro momento que é o otimismo desinformado. Até então você não sabe o preço que você vai ter que pagar para atingir esse objetivo. Né? Aí vem a segunda fase, que é o pessimismo informado. E aí você se depara com a dor. Você se depara com o desafio de ter que acordar cedo. Eu abro a academia às 5h30 da manhã. Nossa, que inveja. Então, só que antes de ir para a academia, eu já ando 4 ou 5 quilômetros. Então, eu acordo 4h30 para ir para a academia às 5h30. Esse é o preço que eu pago. Cada um vai decidir o seu preço. E talvez, nesse momento, você fala, será que é esse preço mesmo? E aí você começa a fazer lá a tua academia e você descobre que, além desse preço, algumas pessoas começam a te questionar. Mas por que você decidiu odontologia? Por que você decidiu enfermagem? Por que você acha que com essa barriga aí você vai conseguir alguma coisa na academia? Por que você não para de beber? Então começam aquelas pessoas falando para você, te questionando se você pode ou não conquistar aquilo. Te puxando para baixo, né? E aí no fim o que acontece? Você vai na fase 3, que é o fundo do poço, que é a que a gente chama aqui o vale do desespero. Porque você já viu que realmente o preço a ser pago é mais alto do que você imaginava. Primeiro que você não tinha programado nada, né? Como a gente estava falando um pouco mais adiante sobre o empresário brasileiro que acorda de manhã, fala, não, vou abrir um negócio, e aí você não tem informação, então você está aquele otimismo desinformado, né? E aí você chega aqui no Vale do Desespero, que é onde você entendeu o preço que tem que ser pago, e você vê que talvez não vai conseguir atingir teu objetivo. E aí começa um ciclo que é muito triste, que é aquele negócio onde existe muita iniciativa e pouco acabativo. Na vida da gente, talvez você não, imagino que você que está nos assistindo não, mas quem você não conhece que começou alguma coisa e não terminou? Então, inicia e não acaba. Então, aquele ciclo que você sai lá do vale e fala, tem uma nova ideia. Então, não vou fazer academia, eu vou fazer crossfit, que é diferente, que é ao ar livre. E você começa, de novo, passa, chega lá no vale e volta, não, eu vou fazer pilates, porque pilates tem menos esforço. Então, esse é o processo. Você começa nesse ciclo vicioso. E os vitoriosos? Qual que é a diferença do vitorioso, daquele que atinge seu objetivo, que tem sucesso, para as pessoas que estão sempre desistindo e recomeçando? É quando você começa a criar resiliência. Quando você entende que, independente do que o preço ser pago, você tem muito claro o seu objetivo, o teu sonho. E aí você começa a se tornar resiliente, você começa a enfrentar os desafios. E o nosso cérebro, ele se acostuma com bom e com ruim. E quando a gente começa a desenvolver novas conexões neurais, a gente enfrenta... Eu ontem falando lá no Network, no nosso evento, o lançamento do Sober Club, a pessoa fala, mas eu tenho medo. Medo faz parte. O medo precisa para nos salvar. Mas você precisa enfrentar. Só tem um jeito de você perder o medo, é enfrentando o medo. E cada vez que você enfrenta um desafio, que você enfrenta o medo, o nosso cérebro vai criando novas conexões neurais. E você vai melhorando.
E aí você segue em frente, você passa por essa quarta etapa, que é a etapa aí do otimismo informado. Porque você já tem todas as informações, você já tem todas as negativas, mas você decidiu o que vai. Aí é o ponto de virada. Que legal, legal. E aí, obviamente, você chega no quinto, que é o sucesso, né? Que é exatamente as suas realizações. Então, aí você fala, chegou no fim, Albert? Chegou no fim? Não. Não chegou, porque não é uma única vez. Você está de parabéns, porque você venceu essa, mas não é uma única vitória. A vida da gente é cheio de vitórias e derrotas, mais derrotas do que vitórias. Aliás, é onde a gente aprende, né? Nas derrotas é que a gente aprende. Mas nas vitórias, quando você comemora e você entende como você chegou, e não simplesmente chegou, que é exatamente esse ciclo emocional que você passa, você aprendeu o processo. Se você sabe que você vai entrar com o otimismo desinformado, você vai lá no pessimismo, o otimismo desinformado, o pessimismo informado, você cai lá no vale, em que você entendeu o preço, você vence isso e você conquista esse sucesso. Foi o primeiro degrau. Aí o teu cérebro já entendeu ao ciclo virtuoso. E aí é só repetir isso várias vezes ao longo da vida. É simples. E subindo, né? Exatamente. Legal, isso é legal. Sensacional. Parabéns. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado, acho que você ajuda muito as pessoas conseguirem ter uma visão, né? Uma clareza sobre como que ela age hoje, né? É simples, mas não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. Márcio, me conta um pouquinho do teu passado, me conta um pouquinho da sua história. Como que começou, como que... Aí são 57 anos, né? Vamos resumir aqui em 57 segundos. Eu venho lá do Paraná, do norte do Paraná. Aqui a gente está num lugar maravilhoso, Nordeste. Eu realmente estou impressionado com Petrolina. Ninguém acredita que existe uma cidade, um diamante desse no sertão do Brasil, né? É um grande diamante mesmo. É um grande diamante. E eu fiz um movimento muito parecido com o nordestino faz, né? Ele sai daqui e vai buscar lá o Rio de Janeiro, São Paulo. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu estava lá no norte do Paraná, uma cidade pequenininha, tinha 30 mil habitantes. E eu queria algo muito mais. Cambé, né? Cambé. Eu tenho um amigo que é de Cambé. É mesmo? Ele é dentista lá, Fica do lado de Londrina, né? Sim, é uma cidade... Eu brinco que... É conurbado já, não é? Eu brinco que Londrina faz parte da Grande Cambé. É um bairro. Tá. o londrinense não gosta muito disso, mas eu brinco. Sim, é praticamente uma cidade. Cambé, Biporã, Londrina, tá tudo dividido. Como se fosse São Paulo, Santander, Santa Amaro. Exatamente. É isso aí. E aí eu saí de lá, comecei a trabalhar com 10 anos. Com 10 anos entrei numa gráfica, tipografia. Vocês não vão saber, que talvez. Trocava as letras. Entra no chat GPT e pergunta, tipografia. Você sabe que você tem. E aí as pessoas ficam... Não, eu não sei, não. Me contaram, não é da minha época, não. Selo na Barça, né? E aí eu entrei para limpar banheiro e atender balcão. E lá eu aprendi o empreendedorismo. Eu conto isso no meu livro, que aliás, você foi entrevistado, a história da Soberana vai estar no meu próximo livro, de empreendedor e empresário. E eu conto exatamente a história. Com 10 anos comecei a trabalhar e aí eu aprendi a importância... É o segundo livro já, né, Márcio? Depois eu quero que você fale do primeiro. Vou falar, não vou te cortar, não. Vai lá. E aí, com 18 anos, já tinha feito muita coisa. Aos 15 anos já estava formado, já estava na faculdade de matemática. Eu comecei muito cedo, com 5 anos, a estudar. Então você é matemático? Eu comecei, mas não concluí. E aí, depois eu vim para São Paulo e aí começa uma nova jornada. Então, o ponto de inflexão foi a tomada de decisão de sair de uma cidade pequena para enfrentar uma megalópole. Né? Eu nem sabia qual era aquele otimismo de informado. E a hora que eu cheguei, eu vi que o buraco era um pouco mais embaixo. Uma cidade com milhões de habitantes, que eu não tinha noção de distâncias. Eu sou muito bom de visualização. Então, eu conhecia São Paulo pelo mapa. Eu peguei o mapa e fiquei estudando onde eu vou estudar, aonde eu vou morar. E mentalmente, eu sabia, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Pegar o ônibus, o metrô, descer na estação errada, pegar ônibus... loucura. E aí, então, com 18 anos, cheguei em São Paulo, comecei a estudar e logo fiz um curso de desenho industrial. Que legal. Faculdade, mas eu fiz antes um curso técnico de desenho. Então era uma das coisas que eu queria seguir. E por fim eu entrei na venda, já era um vendedor, claro, com 10 anos comecei a vender, atender balcão, então vendas estava na
no meu DNA. Não tinha como. E logo depois já entrei no mercado de moda como representante comercial. Em 88 abri minha primeira empresa de comércio. Você trabalhou na Swarovski também, né? Isso, lá na frente, porque Swarovski no setor de moda. Então eu fiquei 30 anos nesse setor de moda. Então em 88 abri minha empresa de comércio e representação, trabalhando com tecidos e aviamentos. Em 2000 entrei num distribuidor de Swarovski. E aí acho que foi a segunda grande virada. Então dos meus 18 anos até o ano 2000, aos 42 anos, eu tive sucesso, muito sucesso. Mas quando eu comecei a trabalhar com uma empresa grande, e uma empresa mundial, eu vi que as possibilidades eram enormes. E aí eu me tornei um distribuidor da Swarovski e por 10 anos viajei o mundo, fui para a Áustria, fui o melhor vendedor da Swarovski no hemisfério sul do planeta. Que barato, do setor de moda. Mano. Parabéns, parabéns. E aí esse sucesso fez com que a gente investisse em outros negócios. Investi em uma empresa e aí veio o vale do desespero por falta de gestão de pessoas, gestão financeira. Eu quebrei e perdi tudo que eu construí até aquela data. Então em 2011 eu quebrei e perdi tudo materialmente. Mantive a minha sanidade e a minha família, que hoje que é o patrimônio. Exatamente. O maior patrimônio que qualquer pessoa pode ter, né? Exatamente. Não, essa é a história bem breve do Márcio, e eu utilizo toda essa experiência, essa vivência, que é diferente, né? A experiência é algo que você pode construir a partir de estudos, outra coisa é construído a partir da sua vivência. Então hoje eu ajudo empresários, empreendedores que não queiram cometer tantos erros, né? Por isso que eu faço parte hoje de conselhos de empresas, porque ajuda os decisores aí a acertarem mais do que errarem, né? Parabéns, viu, Márcio? Pô, você é um aprendizado aqui, né? Ô Márcio, me conta uma coisa, como que você enxerga o futuro do mercado, né? Antes de começar o podcast, a gente estava conversando aqui informalmente sobre IA, eu queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto, você falando sobre o coeficiente de inteligência. Conta aí, como que você enxerga o avanço das tecnologias, né? E a inteligência artificial? Então, a gente está falando um pouquinho antes, né, de começar o podcast sobre o QI, o QE, e o que a gente precisa para se adaptar à inteligência artificial. Antigamente, o coeficiente de inteligência, até a década de 80, é o que te colocava em destaque. Então, eu tenho um QI 120, eu tenho um QI 130. O meu é 124. Então, não preciso falar mais nada. Era assim que era medido, né? Quem se destacava. Aí vieram alguns gurus e falando o seguinte, não é o QI, é o QE, é o seu... a sua capacidade de fazer gestões emocionais. Então, teu coeficiente emocional. E agora, com IA e com a velocidade das mudanças que a gente está vivendo, é o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade que você vai precisar ter para utilizar a IA e tantas outras ferramentas que vão nos ajudar no futuro, surgindo. E tantas outras que vão surgir ainda, exatamente, né? Então, o quão adaptável você é. Então, eu acho que esse é o diferencial para você que está querendo se preparar no futuro. Saiba que é importante você ter um QI e estudar, ser emocionalmente equilibrado, mas você se adaptar. Vai sobreviver quem se adaptar. Legal. E como que você vê essas empresas que não tiverem preparadas para poder acompanhar essa mudança, Márcio? É exatamente isso. Gente, empresa, ela nasce com dois caminhos. Ou ela vai fechar e vai quebrar, como aconteceu com a minha, ou ela vai ser vendida. Com a sua primeira lá, né? A primeira, lá atrás. Uma das, eles foram várias empresas até aqui. E então, assim, ou você vai ser vendido. Ah, não, eu estou fazendo aqui a transição com meus filhos, né? Fazendo a sucessão. Não tem importância, pode ser que ele quebre ou ele venda. Então, são dois caminhos que a empresa vai seguir. E se você não se adaptar, se você não entender as ferramentas, se você não entender o movimento de mercado, realmente o teu futuro é certo, não é incerto. Ele é certo. Ô Márcio, você está falando aí de empresas, né? E uma delas agora é o Dr. Business, né? Em uma parceria com a Faculdade Soberana, né? E eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto,
seu, o que você imagina, quais são os benefícios que isso pode trazer para os mentorados, né? E a dica que você daria para os profissionais que estão começando agora. Isso surgiu lá numa rodada de negócios Explica um pouquinho pro pessoal que a gente participa, o nosso... Na verdade, você que está nos ouvindo, existe o triângulo do Robert Hughes. Então, se você não conhece, pesquise, né? Que é o triângulo da consciência lógica do ser humano. Então, embaixo você tem ambiente, depois a partir do ambiente você tem o seu comportamento. Seu comportamento você gera suas habilidades, essas habilidades geram crença. Depois estudem o que é isso. E eu entendi lá em 2018, num evento que eu fui, do nosso amigo Conrado Adolfo. Ele me apresentou, eu não conhecia. Eu estava ontem a gente falou do não sabia que eu não sabia. Eu nem sabia que isso existia. E aí eu entendi que a ambiência que faz com que a gente evolua ou não. E para você que é empreendedor, empresário, e para você que está estudando e quer se tornar um bom profissional, você precisa estar junto com outros bons profissionais. O que eu, o Albert, a Rafa, o André, com o que nós nos encontramos? Porque a gente estava buscando ambientes que nos desafiassem, que ali encontrassem profissionais e empresários melhores do que a gente. Porque Perfeito. Se você for num lugar em que você é o melhor, provavelmente a sua capacidade de crescimento diminui muito. Então, a gente se conheceu num ambiente em que nós estávamos buscando se melhorar. E aí veio, então, essa nossa conversa que o Albert, eu queria imputar dentro da Faculdade Soberana empreendedorismo. Mas o MEC tem as suas regras, né? Você consegue lá incluir algumas coisas, mas você tem que seguir o programa. Isso. As diretrizes curriculares nacionais, as DCNs. Exatamente. E aí, por que não fazer um curso livre? E veio, então, essa ideia com a Rafa de criar a Dr. Business, que é você, profissional, entender que sem gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processo, você pode até começar o seu negócio, mas você não vai muito longe. Então, depois que você se formou, ou você já iniciou a sua carreira profissional, já montou seu primeiro consultório, sua primeira clínica, ou está trabalhando em um consultório, uma clínica, você entenda o que você precisa aprender e praticar para crescer. Então, a Dr. Business é, na verdade, aquela extensão curricular, não oficial por enquanto, mas quem sabe pode ver lá no MBA, né? A ideia é lá na frente talvez que isso ver um MBA, mas que você realmente se prepare para os desafios, que você só descobre fazendo. Eu lembrei que agora da conversa, porque depois do Sober Club, né, teve um coquetel para a gente poder estimular o network entre os ex-alunos, né? E tinha um ex-aluno lá, que era o Ricardo, né? Que ele estava falando das dores dele. Exatamente. Né? Então eu estava pensando, pô, quanto tempo que ele está perdendo, às vezes, que ele podia ganhar, né? Tendo uma pessoa para poder orientar, né? Exatamente. E não se enganem, você não consegue crescer sem que você tenha um mentor, que você tenha um consultor, ou se o seu negócio... Você cresce, pode até crescer, mas vai demorar muito tempo. Você chega, mas demora, né? Pode chegar um pouco mais rápido, né? Com a velocidade com as coisas estão acontecendo, é melhor que você chegue mais rápido. Ô Márcio, e para a gente começar a finalizar aqui nossa entrevista, que está muito agradável, né? Que dica que você daria para as pessoas que estão se formando agora, né? Ou para aquelas que estão na faculdade ainda, mas que têm uma visão diferente do mercado? Que dica que você daria para essa juventude que está vindo aí com sangue no olho, que quer vencer, quer impactar o mundo, né? Quer impactar a sociedade, transformar? O que você daria de opinião com seus 57 anos aí de experiência? Você pode até achar estranho, mas eu vou pedir para que você seja humilde. E o que é humildade? É você entender que, apesar de você ter feito faculdade numa das melhores, ou aqui no Nordeste, não tenho dúvida nenhuma que é a melhor. Recebo. Exatamente. Você, apesar de estar muito bem formado, você ainda sabe menos do que aquele que já está mais tempo que você no mercado. Alguém sabe mais do que você. Então, se você entrar no mercado com a humildade de que você não sabe tudo e que você precisa aprender, seja para trabalhar para alguém, seja para montar o seu negócio, continue estudando, continue aprendendo. Então, não existe nenhuma fórmula mágica. Você vai ter que continuar investindo mais em você mesmo. Então, existe o desenvolvimento da empresa,
você se desenvolver como profissional e você se desenvolver como ser humano. Não dá para separar. Eu sou uma boa pessoa e por isso eu vou ser um bom profissional. Não, para você ser um bom profissional, você vai ter que estar se atualizando constantemente em novas técnicas, novas ferramentas. Perfeito. E o seu negócio, que aí não é só você, aí tem a tua secretária, aí tem um colaborador, tem um outro profissional que você contratou, seu tem o cônjuge. teu sócio, tem teu cônjuge, que pode ser seu sócio, inclusive, como é o meu caso, minha esposa, minha sócia. Você também tem que desenvolver a empresa. Então não dá para você se desenvolver e não desenvolver profissionalmente, você pessoa, e não desenvolver sua empresa. As três coisas têm que ser juntas. Então a gente só consegue se desenvolver quando a gente entende que nós não sabemos tudo. E aí seja a busca de um mentor, seja a busca de conhecimento, ou simplesmente ouvir, ter a escutatória. Exatamente. Ô, Márcio, você falou de humildade aí, cara, e eu lembrei de uma coisa que você tem que contar aqui nesse podcast pro pessoal, que é imperdível, né? A gente trazendo um pouco de Deus agora, né? Deus sempre esteve presente aqui na Soberana, mas falando um pouco de Deus, ontem na sua palestra você falou lá, né, da frase que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Né? E eu lembrei disso agora porque você falou da humildade, né? Que a sua dica para quem está vindo aí é ser humilde. E aí eu queria que você contextualizasse essa frase aí e explicasse a origem dela. Na verdade, tudo que está na Bíblia, existem várias formas de você interpretar. Mas eu gostei muito da interpretação de eu sou católico e eu fui catequista, e durante esse processo de catequismo, lá na igreja, eu conheci um padre estudioso. Ele é historiador, então ele conhecia toda a história desses 2000 anos cristãos que a gente tem. E aí ele citou, falou, olha, esse trecho de Mateus, ele coloca como se para você ascender o reino do céu, é praticamente impossível, porque não existe como um camelo passar pelo buraco da agulha. E aí ele disse... Se você for rico, né? Se você for rico, você não consegue. Então, é impossível. Mas não foi isso que Cristo disse. Cristo disse que você precisa entender que para ascender, né, você precisa ser humilde. E o que isso tem a ver com a história? Se você buscar lá no Google, no ChatGPT, você vai pôr buraco da agulha em Jerusalém, lá nas Castelo. Na verdade é nas muralhas porque as cidades eram muradas, né? Uhum. E aí tinha o grande portão, depende da cidade, tinham vários portões grandes onde passava a mercadoria, os animais e tudo mais. E aí tinha o que eles chamam de buraco da agulha, que era uma porta pequenininha que se assemelha àquela buraco da agulha. E tinha aonde passava o ser humano, que só passava o ser humano, e tinha alguns lá em cima que passava ar, né, para ter ventilação, porque eram muros muito altos. O camelo consegue passar lá? Consegue. Ele tinha que se ajoelhar, se arrastar e abaixar a cabeça. Se humilhar. Exatamente. Então, a mensagem de Cristo você pode. É muito difícil, mas se você se humilhar, se entender que você precisa baixar a cabeça, não ser o dono da verdade, você consegue. Essa riqueza não é a riqueza material. E aí ficou enraizado que é a riqueza material. Por isso o empresário é o malvadão. Não é isso? É o cara que tem dinheiro, o cara que tem um carro importado. Não é isso. É a riqueza de coração, né? E é tão importante esse enriquecimento que eu falo de empresas e de empresários, porque é o tal do crescer e contribuir. Quanto mais dinheiro você gerar, mais benfeitorias você pode fazer, né? Contribuir para a sociedade como um todo, né? É isso aí. Ô, Márcio, Albert, foi fantástico. Fantástico o nosso podcast, né, cara? Eu queria te agradecer a sua presença, né? Que essa tenha sido a primeira vez que você venha presencialmente, que essa tenha sido a primeira vez que você vê, mas que não seja a última. Não vai ser. Né? Que a gente agora, com a implementação do Dr. Business aí, a gente vai ter você aqui de forma mais frequente. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E parabéns para você que nos assistiu aqui. Espero que o conteúdo agregue alguma coisa na vida de vocês. Obrigadão, gente. Até.